Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. E hoje, quem nos fala é justamente o Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, hoje somos levados ao momento em que Jesus está no início do seu ministério, logo após o seu batismo, e voltando para a Galileia com a força do Espírito Santo. Agora quer ensinar. Continuar o ensinamento que já realizava com sua presença, com a sua palavra. Estes dois primeiros versículos, 14 e 15, nos mostra não aquilo que Jesus prega, mas sim quem é Jesus. Jesus é aquele que, cheio do Espírito Santo, proclama a vontade de Deus, a vontade do Pai, porque Ele é Deus, é um com o Pai, como bem sabemos. E aqui também devemos de compreender que Jesus age pelo mesmo Espírito que interviu no seu nascimento e no seu batismo, e o que o conduziu ao deserto, e que envia ele a missão. É esse mesmo Espírito Santo. Compreendamos que sua natureza divina e humana estão intimamente unidas, e assim, movido pelo Espírito Santo, realiza a sua missão. Todos o que faziam nas sinagogas vizinhas o elogiavam. Jesus é elogiado. Palavras bonitas. Olha que belo, que fantástico, ele sabe falar. Devemos de compreender como era a atividade numa sinagoga nos tempos de Jesus. Não sei se ainda segue sendo assim hoje. Primeiro se tinha um momento de oração, iniciava a sessão, a leitura do Pentateuco e depois a leitura dos profetas, que poderia ser feito e comentado por qualquer um da assembleia que soubesse ler e pudesse comentar. E é isso que Jesus faz. É neste momento em que Jesus se encontra naquilo que escutamos hoje do Evangelho,
Todos elogiam Jesus nas redondezas, inclusive seu povo. E aqui é um cuidado a tomar. O evangelho de hoje não termina com o texto como está claramente na Sagrada Escritura, se nós seguimos lendo este capítulo de São Lucas. Nós bem sabemos o que o povo vai fazer com Jesus depois. Vão expulsá-lo. Não vão acolher. Não aceitam que ele seja o Messias. Mas o elogiavam. Se encantaram pelas suas palavras. Aqui já entra o primeiro cuidado, que devemos de olhar para a nossa vida. Também nós nos encantamos com as palavras de Jesus? Também nós elogiamos aquilo que Jesus ensinou? Mas depois, na hora de mudar a nossa vida, não levamos nada em consideração? Este é o nosso maior problema, irmão e irmã. Temos dificuldade em colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos pede. Mas elogiamos Jesus. Isso é bom. Gostamos daquilo que Jesus, nos encantamos com o que Jesus diz. Isso é bom, mas não podemos parar aqui. Não podemos parar somente nisso, em escutar, em achar bonito, em adquirir conhecimento, como muitas vezes adquirimos conhecimento humano, e não usar, e não colocar em prática, e não deixar que isso mova e transforme a nossa vida. Nós temos sido muitas vezes assim. Infelizmente, a nossa matéria humana se deixa encantar, ama aquilo que Jesus ensina, mas acha difícil aquilo que Jesus fala para viver. Não podemos ser assim. Tudo que é novo para nós é difícil. No trabalho, aqueles que trabalham. Você aprendeu no primeiro dia a realizar da melhor forma o teu trabalho? Creio que não. O teu empreendimento? No primeiro mês de empreendimento, você conseguiu realizar tudo aquilo que você realiza hoje? Ou ainda, outras coisas da vida? Tudo que você aprendeu, que você sabe hoje, aprendeu no primeiro mês de escola? Creio que não. Foi dificuldade, foi com esforço, foi com luta, foi crescendo pouco a pouco, mas foi colocando em prática tudo aquilo que te ensinavam. A mesma coisa é a vida espiritual. Também na vida espiritual devemos de ser assim. E reconhecer que é custoso, é difícil, mas não é impossível. É possível. Para os santos foi possível, por que para nós seria impossível? O Senhor nos dá a graça se nós buscamos, se nós rezamos, se nós buscamos os sacramentos, se nos entregamos ao Senhor e se nós nos propomos realmente a mudar de vida. Mas temos feito. Continuemos ainda o texto e a meditação. Então, vai a Nazaré, a cidade onde cresceu, onde viveu. Jesus busca sempre a oportunidade de ensinar o povo, como ainda vimos ontem no Evangelho. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abre o rolo, porque era pergaminho, e abrindo cai justamente neste trecho do Evangelho de Isaías que escutamos, mas vou ler ainda uma segunda tradução. A segunda tradução, tirada da Vulgata, nos diz: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, pelo que ele me consagrou com assunção e me enviou a evangelizar aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregar aos cativos remissão, aos cegos vista, a pôr em liberdade os oprimidos, a publicar o ano propício do Senhor e o dia da retribuição. Temos algumas diferenças de nuance no texto. O Espírito do Senhor repousou sobre mim. E nós escutamos está sobre mim na tradução que temos. Parece quase a mesma coisa, mas aqui repousou sobre mim, repousou e permaneceu, está sobre mim, seria o mais adequado. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que se manifestou uma vez mais através do batismo que o Senhor acabara de receber. Pelo que me consagrou com assunção. Ou seja, porque o Espírito repousa sobre mim, a assunção me consagra. E muitas vezes não conseguimos perceber isso no texto que temos em mãos.
Então, o Espírito, porque está sobre Jesus, o consagra, assim como realiza também cada um de nós através do nosso batismo. Recordemos, pelo batismo recebemos o Espírito Santo. E nós vivemos a consagração deste Espírito que está sobre nós, que repousa sobre nós? Ou nós abandonamos o Espírito Santo? Não temos um momento de intimidade? Não buscamos conhecer e compreender esta amizade divina com o Espírito Santo de Deus e com a Trindade? Continua ainda o texto: e me enviou para evangelizar os pobres. Evangelizar, dar a boa nova. Qual boa nova? Que chegou o tempo da salvação, que chegou o tempo para aqueles que esperavam em Deus receberem as promessas de Deus. Recordemos, pobres, Anauim, os que têm somente a confiança no Senhor, os que colocam plenamente a sua confiança no Senhor e que muitas vezes também calhavam de ser pessoas financeiramente carentes, mas nem todos o eram. Muitos Anauim tinham suas posses, mas tinham toda a confiança somente em Deus. Então, chegou a boa nova, chegou aquilo que os Anauim esperavam. A confiança que eles puseram não falhou, está aqui. O próprio Jesus. E nós temos confiado no Senhor Jesus. Temos reconhecido que Ele é a boa nova que esperamos, aquilo que necessitamos e a realização das promessas de Deus para nós. E a curar quebrantados de coração. Na nossa tradução que usamos, nos diz para libertar os oprimidos, quebrantados de coração e oprimidos. Então, vemos aqui, mais uma vez, o Senhor que quer libertar da opressão, quer trazer a graça a todos aqueles que necessitam, a pregar aos cativos remissão, aos cegos vista, a pôr em liberdade os oprimidos, a publicar o ano propício do Senhor e o dia da retribuição. Então, colocar os cativos em remissão, pregar aos cegos à vista. Recordemos, não somente os cegos físicos. A visão também tem relação com a visão espiritual, com a questão da salvação, o compreender a vontade e a palavra de Deus, a pôr em liberdade os oprimidos. Então, o Senhor quer realizar também em cada um de nós esta graça. Este ano da graça do Senhor, que podemos conceber também como o seu ano de pregação, a sua presença para salvar a todos. E, fechando o livro, todos tinham os olhos fixos nele, e Jesus disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Recordamos aqui aquilo que escutamos na oitava do Natal. Hoje nasceu para vós. Hoje vosso Filho se fez homem por nós. É o hoje de nossas vidas. Hoje se cumpre a passagem da Escritura. O Senhor quer também falar a cada um de nós e realizar em cada um de nós sua obra. Mas devemos entender a verdade que Jesus quer nos ensinar e somente podemos fazê-lo com humildade e com desinteresse. Temos ido ao encontro de Jesus com humildade e desinteresse? Temos tido estes momentos de oração sem interesse algum? Somente para estarmos com o Senhor? Ou, a maior parte do tempo, nós vamos com algum interesse na oração? Temos que ter humildade e desinteresse e acolher aquilo que Jesus quer dar no hoje de nossas vidas. E não fazer como os ingratos de Nazaré, que depois vão expulsá-lo dali, da sinagoga, porque não aceitam, porque o conheciam. Também nós podemos fazer o mesmo quando não acolhemos as palavras de Jesus. Achamos lindas, nos encantamos, é muito bonito o que Jesus ensina, mas para mim não serve, então Jesus sai da minha vida. Temos sido assim, meu irmão, minha irmã, com o Senhor? E por fim,
a primeira carta de São João, continuamos aquilo que escutávamos nos últimos dias. Caríssimos, quanto a nós, amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas, entretanto, odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Claríssimo para nós. O Senhor nos chama a amar a todos. Amar aos irmãos na fé. Muitas vezes temos pessoas difíceis na fé que estão lado a lado conosco dentro da igreja, joio e trigo, e tantas outras situações na nossa casa, na nossa família, no local de trabalho. E nós somos chamados a amar, porque o amor vem de Deus. E aquele que conheceu, que tem intimidade com Deus, ama. Mas nós verdadeiramente amamos os nossos irmãos? Porque infelizmente encontramos muitas pessoas que se dizem muito católicas, mas que odeiam outras pessoas, que não sabem amar, que não sabem rezar pelos outros como forma de amor, pela sua conversão, pela sua necessidade, mas somente atacar, criticar, falar mal. Quem somos nós? Somos aqueles que amam ou aqueles que odeiam os irmãos e não reconhecem o amor de Deus para consigo mesmos? Porque Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, nos diz São Paulo. E nós não deixamos muitas vezes de ser, retomamos o caminho do pecado. E mesmo quando éramos inimigos de Deus, como somos ainda hoje, tantas vezes, Deus continua nos amando. E nós somos incapazes de amar aqueles que tantas vezes fazem conosco aquilo que fazemos, talvez de modo ainda pior com Deus? E segue a leitura: todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, segue nos dizendo São João, justamente o que nós devemos de crescer na nossa fé em Jesus. E se nós cremos verdadeiramente em Jesus, vencemos o mundo aqui, o mundo enquanto pecado e oposição a Cristo. Nós amamos a Deus e amamos ao seu Filho, amamos a Trindade, neste caso. E o amar traduz-se em viver os mandamentos do Senhor, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor nos pede. E não é pesado isso, nos diz São João. Muitas vezes para nós realmente parece pesado quando nós estamos distantes de Deus. Quando não temos uma oração verdadeira, sincera, uma intimidade com o Senhor. Quando queremos uma vida fácil, como o mundo hoje propõe, mas nunca o foi e não será. Quando nós não pensamos que o caminho para o céu é exigente e achamos que Jesus nos deu tudo de graça e que podemos abusar de sua graça, não é bem assim. Devemos de amá-lo. Devemos de guardar seus mandamentos, observá-los, vivê-los, porque somente assim nós venceremos o mundo, pela fé vivida, pela fé transformada em obra em nossas vidas, em santidade, em amor sincero a Deus e aos irmãos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutar cada vez mais o seu Filho, mas não somente nos encantar com suas palavras, ou ainda aplaudir seus ensinamentos e não colocar nada em prática em nossa vida, mas nos ajude como ela a praticar, a observar todos os mandamentos do Senhor, com amor, com fidelidade, a viver como a fé nos pede e vivendo cada vez mais idênticos a Cristo, segundo a sua vontade, possamos assim um dia participar com Maria da glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.
por intercessão de Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.